Esse aqui é o registro de alguns outros que pretendo fazer. Tô girando cada cadeira. Agora tem uma cadeira que gira. Voltando ao assunto, registro que vou fazer para mim mesma, para não endoidar, nesse período em que eu estou fazendo o meu TCC. Eu estou no começo dele e já apareceu tantos problemas que essa é a segunda tentativa que eu estou gravando, porque na primeira eu chorei. Ignoremos essa parte. Eu tenho aqui o grande problema da minha dor de cabeça, que é a minha fundamentação teórica. Vocês podem ver todos esses ciscados aqui. E vocês podem pensar que isso aqui foi feito pelo meu orientador. Mas sabe quem é meu orientador? Eu mesma. Porque quem deveria estar me orientando não está me orientando. Então, como eu tenho um prazo muito curto para entregar esse documento aqui, e não posso me dar ao luxo de esperar que ele apareça e me dê algum auxílio, eu pedi para uma colega imprimir essa parte aqui para eu ficar, tipo, marcando e revisando o erro e tudo mais, e tinha erro pra porra. Tá tudo errado. Nossa, tá tudo errado. A primeira tentativa que eu fui gravar foi na semana passada, quando eu apresentei um seminário sobre essa fundamentação teórica, porque vão ser 2 notas, né? A parte escrita e a apresentação. E a apresentação foi um fiasco, porque veja, no dia anterior à apresentação, eu já tava com isso aqui escrito. Não era nada demais, eu ainda ia refazer tudo bonitinho, porque eu ainda tinha esperança de ter algum auxílio e tudo mais. E eu pedi para um outro professor ler. E esse professor, ele acabou falando assim, porque eu ainda não falei, né, meu tema de pesquisa. Meu tema de pesquisa é o Egito Antigo e o ensino de história no Fundamental 1. Seria uma educação, na perspectiva de uma educação antirracista à luz da Lei 10.639. Tá aí, tudo bem. Falar de coisas que eu gosto, né, como Egito, e ao mesmo tempo falar de um tema muito importante, que é a educação para além desse eixo eurocêntrico, porque a gente pega, por exemplo, livros didáticos, você vai achar muito sobre a Grécia. Eu peguei quando eu ainda estava pensando nesse assunto, e tinha muitos mitos gregos, mas não havia referências a essas peculiaridades, por exemplo, mitos, histórias, para com o Egito. O Egito se limitava a falar do Nilo e da agricultura. E aí, quando entrava esses pormenores de conhecer outras culturas, ele não aparecia. Daí falei, pô, gosto muito do Egito, acho que vai ser legal. Isso aí foi um erro, acho que esse foi o meu primeiro erro. O meu segundo erro foi ele virar para mim e falar que eu não tinha debatido sobre currículo, que tipo de ensino de história eu tô falando, que é a literância histórica, e o currículo, e a porra do currículo. Eu me alonguei em outros temas que não era para eu ter me alongado. Beleza. Essa segunda parte, eu me alonguei em outros temas, eu só me toquei depois que eu apresentei. Porque, veja, eu quis abraçar o mundo com as coxas. Peguei os primeiros conceitos que eu vi na minha frente, enfiei dentro desse negócio aqui, não pensei direito a ordem, não revisei para ver se eu tinha que tirar ou botar alguma coisa, não pensei direito de que para eu tirar grande parte disso aqui para colocar essas outras coisas, não deu tempo para estudar e no dia seguinte eu apresentei. Eu não sabia explicar porra nenhuma. O que é currículo? E assim, currículo, vocês sabem, né? Currículo é tudo aquilo, todo o conhecimento da humanidade sistematizado, em caixinhas, não sei o quê. Eu me atrapalhei tanto. E outra coisa, eu me delonguei num negócio que eu não precisava, que era o movimento negro. Era só para eu ter citado, realmente, a importância dele para a lei, para a implementação dessa lei. E não colocar ele como uma das bases do meu referencial teórico e abrir a bosta da minha apresentação dessa forma.
Eu só percebi isso quando eu estava olhando e o negócio estava ali e eu tinha que voltar e falar desse negócio. Nesse dia eu chorei muito, chorei antes de gravar, chorei antes de dormir. Mas é formar caráter, né? Eu tomei vergonha, pedi pra imprimir, e aí agora eu vejo que tá tudo errado, porque isso aqui não era pra estar aqui agora, não era pra abrir agora. É a partir daqui que eu devia abrir. Toda uma confusão, todo um negócio. Mas eu acho, assim, bem empoderador da minha parte. Eu não posso também pensar que tudo vai dar errado, e que tudo é uma droga, e que ninguém liga pro meu trabalho, e que nem as minhas colegas aguentam mais eu falar sobre e pedir ajuda, e não vai estar tendo como mais pedir ajuda, porque claramente ninguém aguenta mais. Eu tenho que pensar que eu ser minha própria orientadora é avant-garde. É empoderador, é algo assim inédito e maneiro. Porque senão, aí eu só sento e desisto. Um outro problema que acabou me fazendo mudar os objetivos do meu texto é que tem esse termo Egito Negro, que foi como eu comecei a pesquisar isso. Como não só o Egito dentro da África, porque o Egito fica na África. Não sei se vocês sabem, muita gente não sabe, muita gente se surpreende. Desculpa, na faculdade, quando eu falo que o Egito fica na África, ele fica. Mas eu estava usando, por conta dos autores que eu estava acessando, quase todos os trabalhos que eu achei, eles usavam as mesmas pessoas. Em principal, esse Diup. Eu não sei se eu estou falando da forma correta, vou deixar aqui escrito, que aí vocês quiserem perguntar, que foi o cara que teve uma tese, apresentou uma tese, então não me engano, em 74, num simplório na Unesco que aconteceu no Cairo, sobre essas evidências do Egito como uma raça preta. Até aí tudo bem. Só que o que acontece? Quando você vai mais a fundo, e isso foi meu erro, porque não era pra eu estar indo tão a fundo assim, e agora eu acho que tudo que eu escrevi tá errado, que existe um grande debate sobre de qual raça os egípcios eram. Tanto é que, depois, quando esse simplório foi publicado, existe um anexo que eu só li ontem. Só deu tempo para ler ontem. Foi uma confusão. Ninguém concordava com nada. Teve um que não concordou com nenhum ponto, que eu tenho certeza que foi o cara do Sudão. Deus me perdoe, mas aquele cara tava com muito ódio. Foi ele que falou, não concordo com porra nenhuma. Eu fui atrás disso porque tem uma parte sobre, vou botar aqui, o hierogrifo, que significa Kemet. Kemet, vocês vão achar, tipo, com S entre as duas primeiras consoantes, mas é para se ler só as consoantes. Assim como outras grafias antigas, só se escreve as consoantes, as vogais não são colocadas. E aparece uma tradução do Diup em muitos textos que eu estava lendo sobre traduzir essa bolinha com esse X como homens. Então seria uma terra de homens negros. Eles se auto-intitulariam. O que meio que na minha cabeça não faz muito sentido, porque o conceito de raça é muito recente. Então, não bate muito. Só que, beleza, isso pode não ser a ver com a raça, mas a ver com a cor. Porque essa primeira é preto. Só que, se eu não me engano, esse tem a ver realmente com terra. Terra em específico, que a terra é preta, que no caso é verdade. A terra é preta, porque o Nilo, em julho, tem uma elevação. Esqueci o nome, como é que fala? Que quando o rio ele sobe. Me esqueci. Então, ele tem. O nível dele aumenta. E aí, quando ele volta, essa terra ao redor dele tá fértil e escura por causa da lama. Então, tem a ver realmente com a parte do solo, em detrimento que o deserto também tem outro hierogrifo, que tem a ver com a terra vermelha, porque deserto é mais avermelhado. E aí, pelo anexo, ninguém concordou com isso. Então, eu fiquei, me encafifou, me botou para pensar. E muito da minha fundamentação teórica veio desses autores que usam muito do epistemicídio,
do conceito de epistemicídio do Boaventura, dessa hegemonia eurocêntrica que embranquece o Egito. Só que o que eu achei nesse anexo? A maioria das pessoas que eram contra eram os próprios egípcios. Existiam, se eu não me engano, 5 desses caras lá, desses grandes nomes de egiptologia, que eles eram egípcios. E também haviam pessoas que eram do Canadá, da Alemanha, da França. Esses não foram tão afinco. Tanto é que, se eu não me engano, foram os que mais concordaram com pontos, ironicamente. E teve até um que falou, porque teve outro, não sei aonde, um Hu lá, que eu nunca ouvi falar, falando assim, ele também falava sobre que os egípcios tinham pele escura. O próprio Heródoto, se eu não me engano, ele também cita que eles tinham pele escura e cabelo crespo. Mas aí, a grande questão que eles falam é que o Egito era misto. Que eu consigo ver até certo ponto, mas que, a princípio, ambas as situações fazem sentido. Um início ser de pessoas de pele escura, e aí, ao longo dessas, não só das invasões, eles citam muitas invasões, mas acho que existia tanto também não é comércio. Uma união, assim, entre... Ó, girando. Sem achar palavra. Tá vendo? É assim que eu tava na apresentação. Tentando achar palavras. E dando voltas. E mais voltas. E olhando pras pessoas. As pessoas olhando pro celular. E eu ficando mais nervosa. Porque ninguém quer saber essa droga. Esse é o pior assunto do mundo. Ninguém liga. Onde eu tava mesmo? Que eu consigo ver que aí, a partir dessas transações, o povo egípcio foi miscigenando e ficando cada vez mais diverso, a ponto de ter pessoas às vezes, nossa, me irritou tanto quanto o algoritmo do TikTok mandou um vídeo que algoritmo satânico de celular, ele tá me ouvindo. E falou assim, porque os antigos egípcios eram negros. Aí mostra as pinturas deles de imagens escuras. Aí depois, então os antigos egípcios eram vermelhos, não sei o quê. E do nada ela manda, então os antigos egípcios eram verdes. E aí tem a porra da foto do Osíris. E eu penso, como uma divindade pode ser usada como parâmetro? Ele é uma divindade. Ele não é igual a gente. Inclusive, eu acho que nem as imagens dos faraós deveriam ser usadas como parâmetro. Porque, se eu não me engano, os faraós eram de vermelho e as suas rainhas eram de amarelo. Inclusive, eu esqueci o nome dela. Muito da hora que ela foi a primeira faraó. E as imagens dela vão aos poucos ganhando aspectos masculinos. Porque ela primeiramente foi rainha, né? Então, depois o seu marido morre. E ela vai virando faraó. E aí as imagens dela vão ficando mais masculinas, mais com os adereços de um rei. E as imagens dela são pintadas com a mistura das duas cores, o vermelho e o amarelo. Eu acho isso incrível. Um negócio assim, olha, faraônico. A mulher é perfeita. Mas aí eu não acho que o parâmetro pra E essa filha da puta, eu já tava toda fodida, toda cagada. Tem uma corna que posta isso. Eu falo, sei lá, porra, deve ser também. Deve ser todos, mas eu vou escrever isso. Eu escrevi todos eles eram verdes, na verdade, estão todos errados. Inclusive, vou falar em errado. Embora o relatório final da Unesco reconhece que a tese de Diop foi sólida e que a egiptologia tradicional carecia de argumentos científicos para refutá-la na época, na verdade, teve muitos argumentos. Nem todos eram científicos. Alguns deles, né? Simplesmente um cara virou e falou assim, você adulterou essa imagem, ela tá, ampliada demais. Por causa do nariz. Não era pra estar tão grande. Tem uma parte que o coordenador escreve, brincadeira nenhuma, a discussão foi confusa e grande parte dos pontos não foram discutidos da forma como deveriam. Eu fiquei assim, os caras começaram a brigar. E eu que me foda. Os caras, na década de 70, começaram a brigar.
E agora isso tá revelando em mim. E eu tô muito chateada com isso. Eu não acho que eu mereça tanto sofrimento assim. Eu tô rindo, mas tipo, esse animal está com tanto sofrimento. Pô, gravar foi uma ideia muito boa. Porque eu tava muito mal esses dias. Eu mal tava conseguindo encostar nisso aqui. E agora eu tô lendo até. Eu pretendo gravar mais vídeos sobre isso. Aqui já tem que tirar. É devido dizer que a pesquisa de. Agora entendi porque eu não lembro o nome dele, que é um nome complicado. Mesmo rigorosa do ponto de vista acadêmico, há controvérsias. O cara do Sudão que o diga enfrenta resistência dentro da egiptologia tradicional. No próprio relatório, nota do coordenador diz que os argumentos apresentados nesse capítulo não foram aceitos por todos os especialistas interessados no problema. Correto. Aí, só que eu, depois pulando um pouquinho, falo, a resistência mencionada pelo relatório exemplifica o que Boaventura denomina como epistemicídio. Só que esse conceito de epistemicídio, ele é relegado à branquitude. Daí, como que eu vou? Com que cara eu vou usar um argumento para pessoas que não são brancas, que são árabes? O Egito é República Árabe do Egito. O que eu vou falar? Não, porque os árabes estão fazendo epistemicídio. Imagina, falar isso na banca. Vou ter um dia desses, Deus me proteja, né? Eu vou ter apresentação, uma mini apresentação, porque isso aqui ainda é um projeto de pesquisa. O TCC mesmo vai ser no final do ano. Imagina olhar para a banca e falar assim, isso, que os árabes estão cometendo epistemicídio com a própria história deles. Meio estranho. Um negócio assim, meio desrespeitoso, né? Isso me lembrou muito que toda aquela treta com a série da Netflix com a Cleópatra Negra, que teve um advogado egípcio que entrou com processo por apagamento da identidade egípcia. Eu sei que é um TCC, uma droga no TCC, e que eu tô fazendo uma tempestade num copo d'água. Porque quando eu sair da faculdade, no que isso aqui vai me ajudar em alguma coisa? Em nada, vai ficar completamente esquecido ali mofando na biblioteca da faculdade. Mas eu tendo a querer fazer as coisas direito. E é um assunto que eu gosto. Por mais desgraçado que esteja sendo, é um assunto, eu gosto do Egito. Ai, até o término disso eu vou odiar o Egito. Porque Egito uma outra coisa também que eu li na porra do relatório. Aquela porra de 700 páginas. Foi um ano, assim, aleatório. Eu não lembro de onde que ele era. Ele simplesmente falou, não, porque o povo egípcio tem muitos estudos que comprovam que eles eram caucasianos. Eu pensei, nem você acredita nisso. Peraí. Tudo tem limite também. Eu consigo entender houve a miscigenação e eles são de várias cores. Tem pessoas de pele escura, tem pessoas da minha cor de pele, tem pessoas amarelas, tem pessoas vermelhas, tem pessoas verdes. O Osiris estava lá, eu sei que ele era verde. Mas assim, nem tu acredita nisso. Não, peraí, caucasiano. É faraós, loiro de olho azul. Calma também. No deserto, olho azul no deserto. Não faz nem sentido biológico. Quem é fudido que evoluiu pra ter olho azul no deserto, meu Deus. E é isso, esse é o começo da minha saga, tá? Me acompanhe para mais. Ai, gente, nossa, eu acordei toda uma parte aqui do movimento negro. É demais eu falar que foi um movimento que desconstruiu o mito da democracia racial e o debate sobre as desigualdades na esfera pública. Onde que eu vou com isso aqui? Eu tinha que estar falando de currículo. Eu não sei. Eu não sei, as coisas aqui tá uma merda, inclusive. Tem coisa que tava faltando aspas. Esqueci de pôr aspas.
Os negócios assim confusos, eu repetindo o conceito. Por isso que tem 5 páginas. Também repete tudo. Por isso que ninguém quer ler, né? Tá uma porra. Parece que foi feito mais semana analfabeta. Meu Deus do céu. Nossa, que trabalho que vai ser. Eu pensei em desistir. Eu cogito. A desistência é sempre uma opção. A desistência é sempre algo que pode ser feito. Mas, porra, tô no 7º semestre, velho. Não tem nem mais graça fazer a piada do vou trancar o curso. Eu parei no semestre passado. O curso que eu estou fazendo, você deve estar se perguntando, é pedagogia. Por isso que no Fundamental 1, que é minha área de atuação, tecnicamente, eu não garanto que um dia eu vou pisar os pés no Fundamental 1, mas, sério, é minha área de atuação. E por isso que é o conceito da liderança, por isso que eu tenho que focar no conceito de história de liderança, porque tem a ver com a visão de mundo, né? O letramento histórico. Esse letramento que vem a partir da própria vivência do aluno e das suas experiências, que é algo muito importante para o fundamental. Essa coisa das experiências acontece muito nos anos iniciais, tipo do G1 até o G5, só que se perde no fundamental. E aí é muito importante que retraga e venha a partir dessa abordagem histórica. A história que é uma matéria também muito negligenciada. Se vocês acham que ela é negligenciada no Fundamental 2 e no ensino médio, vocês não sabem que existem, não quero citar nomes, existem instituições por aí que só dão português e matemática. Professoras em sala. Porque, o menino não sabe ler direito, chegou aqui sem saber ler direito, o menino não sabe fazer conta. Então tem que focar nisso. E aí as outras matérias, incluindo dessas matérias história, fica de canto, de escanteio. Então é isso que eu quero trazer, isso que eu quero trabalhar. E eu não expliquei, eu quero trabalhar com isso e não expliquei. E eu ainda tenho 3 dias para explicar. Que parece muito. Se eu vou conseguir. Pelo menos não vai com nenhum erro de ortografia. Eu já corrigi tudo. Vou passar aqui pro celular. É outro problema. Eu não tenho computador. E não tenho mais cara de pedir nada para minhas colegas. Tipo, me empresta o seu computador. Com que cara eu vou falar isso? Eu já enchi o saco de todo mundo pra ler essa merda. Eu vou ficando por aqui. Se alguém me aguentou até o final, obrigada. E até o próximo vídeo.